comprei esse livro pelo título, A Voz na Sua Cabeça. É um assunto que sempre me chamou a atenção e eu estou acreditando que talvez possa chamar a sua atenção também. Talvez a pergunta principal que todos nós nos fazemos, ou que enlouquece as pessoas, que é: por que tantas vozes falam dentro da minha cabeça? O que é que essa conversa mental, esse falatório que a gente tem? Às vezes eu seja uma colcha de retalhos de muitas ideias cortadas e sem, de fato, uma possibilidade de costurar, mas eu sei que isso também é uma voz na minha cabeça, é uma das vozes da minha cabeça, de julgamento e de dizer que eu não dou conta de fazer porque, enfim, porque tem um monte de porquê. Porque tem TDAH, porque não tem memória, porque seu cérebro está apodrecendo. É tanta história que a voz fala, né? E a coisa é diferenciar qual dessas vozes está falando comigo, né? Qual que é útil e qual que não é, qual a que me ajuda e me agrega e qual a que me derruba e me leva para baixo, qual a que mexe com as minhas emoções negativamente, né? Então, nesse livro aqui, o psicólogo ele vai tratar cientificamente sobre a questão, né? Ele está procurando uma resposta científica sobre as vozes na cabeça. Cientista é isso, eles procuram respostas, né? E muitas vezes as respostas não aparecer nunca nos experimentos deles. E muitas coisas são muito úteis, né? Algumas coisas que eu li aqui, por exemplo, eu não tinha entendimento, não tinha conhecimento e gostei de ler, né? Faz parte do trabalho dele, de ter estudado e dado nome, né? Encontrado aqui no livro, por exemplo, as palavras que identificam a ideia que ele está querendo explicar. Uma dessas ideias, por exemplo, é sobre o modo padrão. Eu já ouvi muitos vídeos de neurocientistas, eu adoro ficar ouvindo sobre essas coisas, mas eu nunca tinha entendido o que de fato significa o modo padrão. E aí, pelo que eu entendi aqui, o modo padrão é o modo padrão. É como a mente foi feita para funcionar. E por incrível que pareça, não é incrível, é só normal. É incrível para mim, que sou apaixonada pela ideia da gente viver o momento presente, o aqui e agora. Depois que eu descobri isso, né, que isso virou uma realidade para mim, que eu consigo olhar para essas vozes e entender qual delas está falando comigo, né? Não todas, tá? Assim, eu não sei dar nome a todas, mas eu sei identificar, assim, o crítico e o meu, digamos, eu chamo de meu eu interior, né? Meu sábio interno. Então eu procuro dar mais ouvidos ao meu sábio interno. Então o meu sábio interno um dia mostrou para mim com clareza que ficar atenta ao momento presente dava mais resultado para muitas questões, como por exemplo controle emocional. Conseguir se livrar de certas emoções negativas, ou não deixar que certas emoções negativas virem um vulcão, um tormento na sua vida, né? E quando eu aprendi isso, quando ficou claro isso para mim, foi através da leitura de um livro chamado O Poder do Agora. Eu sempre falo e falava sobre esse livro para muitas pessoas. Por quê? Porque ele me deu essa clareza, né, de a voz na minha cabeça, então eu posso controlá-la, eu posso direcioná-la, né? Eu posso prestar atenção no que está acontecendo no falatório e entender se esse falatório é algo que está me ajudando agora ou que está me derrubando. Se está me derrubando, o que eu posso fazer, né? Então, quando o cientista aqui ele disse que o modo padrão na verdade, é a mente ficar pulando de uma coisa para outra, presente, passado, futuro, revivendo memórias, rememorando as palavras que eu ouvi, as coisas que eu li no livro, enfim, esse é o modo normal.
A mente foi feita para isso, para ficar em constante looping, essa coisa de ficar o tempo todo lotada de pensamentos e possibilidades, e gerando emoções, e gerando sentimentos, e nos confundindo, e nos incentivando, é tudo isso, sabe? E o tal do aqui e agora, na verdade, é uma ideia que ele chamou de muito louvável, não sei se foi louvável que ele falou, deixa eu ver aqui. Ele diz aqui, ó, um mantra cultural muito difundido no século XXI é a ideia de viver no presente. Ele diz que é uma sabedoria isso, né? Mas que os humanos não foram feitos para se ater o tempo todo ao presente. Né? Não foi para isso que o nosso cérebro foi feito, quem quer que seja tenha feito o nosso cérebro. Bem, a ideia é que, o que eu entendo é que esse negócio de viver no aqui e agora, e é o que eu às vezes tenho mais a contribuir para falar sobre isso, sobre as vozes da nossa cabeça, como é que eu controlo as vozes dentro da minha cabeça, como é que eu me esforço para ficar no aqui e agora, isso é um esforço mental, você dá controle, né? Você escutar, prestar atenção. Meditação, por exemplo, ajuda muito nisso, né? A acalmar esse barulho mental do tal do modo padrão, sabe? Então, eu não tenho certeza se isso que eu estou falando aqui agora é 100% líquido e certo, porque eu estou só no começo do livro, tá bom? Foi só uma compreensão que eu tive agora, então mais pra frente pode ser que venha mais coisas. Mas eu quis fazer este vídeo para dizer que esse assunto de prestar atenção no nosso mundo interno, ou na introspecção, de você ser uma pessoa mais introspectiva, para mim, me ajudou durante muitos anos da vida. Eu já falei aqui nesse canal sobre o meu hábito, por exemplo, de escrever diários, de fazer uma escrita terapêutica, né? Hoje eu dou esse nome, mas eu não sabia que era isso. Eu estava sempre o tempo todo me observando, escrevendo sobre isso, né? Fazendo mapas mentais, por exemplo. Isso é uma coisa que anda comigo e que me ajuda, né? Então, assim, eu penso que muitas pessoas, agora há pouco tempo, uma amiga, inclusive, falou assim, você é tão calma. Eu achei legal, assim, né? Alguém percebe que eu sou calma, mas eu não sei se eu sou calma. Eu sou, talvez, controlada. Eu consigo controlar esse estado mental aqui e procuro me colocar no lugar da calma, sabe? Então é uma escolha consciente e esforçada de estar o mais possível nesse momento presente. Aí ter a compreensão de que existe esse negócio chamado modo padrão da mente, ou seja, que a mente não foi feita para isso, me ajudou a entender por que é tão difícil. Por que é tão difícil a gente se manter nesse tal aqui agora? Por que toda hora você tem que ir lá e puxar a cordinha de você mesmo e falar, opa, volta para cá, o que você está fazendo aí, né? Porque a mente está viajando a milhão, né? E isso é a tarefa dela, é o modus operandi dela, da mente, como ela é, sabe? E a compreensão das coisas, ter clareza, né? Por isso que eu gosto de estudar. Clareza te faz poder fazer escolhas melhores, porque você fala, opa, então não estou mais confusa, é difícil mesmo, é esforçado? É esforçado. Eu quero continuar fazendo isso? Eu quero continuar fazendo isso. Isso me dá benefícios? Sim, isso me dá benefícios. Então, ok, vai ficar mais leve daqui para frente, quando eu perceber que, olha, a mente está lá num caos, né? Eu estou, de repente, criando um cavalo de batalhas, ou talvez eu entre num looping de dor emocional que eu não saiba controlar, mas isso digamos, é quase incontrolável, né? A tarefa, se a gente pudesse estar no aqui e agora constantemente, o tempo inteiro, aí talvez a gente seria o que se chama aí de um ser iluminado, né? De não ter emoções para nos derrubar, para nos fazer errar, para nos enganar, né? Para nos fazer sofrer. Então,
ficar num estado mental mais calmo, mais controlado, onde você observa os seus pensamentos, os seus sentimentos e, por consequência, as suas atitudes, vai ajudar e muito a ter uma vida um pouco mais organizada e equilibrada, principalmente nesse momento do mundo que a gente está vivendo, onde, nossa, tem tanta coisa acontecendo que desestabiliza as pessoas, tantas pessoas sofrendo e muitas sem nem saber que estão sofrendo, porque estão sofrendo, né? São só seres sofredores, raivosos, que pode às vezes, enfim, causar uma violência do seu lado, uma pessoa que sabe que vai bater no seu carro, ou alguém que vai ofender seu filho na escola. São tantas, a gente hoje as pessoas estão tão doentes mentalmente, se fala aí que deve ter estudo sobre isso, de uma epidemia de saúde mental que está acontecendo e vai aumentar cada vez mais, né? Uma das faculdades que mais deve dar grana hoje em dia vai ser psicologia, psiquiatria, né? Porque assim, o mundo está maluco, as pessoas estão ficando descontroladas, né? Então, assim, um jeito da gente se proteger nesse mundo em que nós estamos vivendo é conseguir controlar o nosso próprio mundo, conseguir conhecer o nosso próprio mundo. É uma tarefa árdua. Para quem estiver nesse caminho, vai saber do que eu estou falando. Para quem nem começou esse caminho, olha, acredite, é a melhor coisa que você pode fazer pela sua vida nos dias de hoje. É ir atrás de autoconhecimento, desenvolver as suas capacidades internas, né, enfim, de ser uma pessoa melhor e mais centrada. É para isso que eu estou aqui fazendo vídeos nesse canal, porque eu creio muito nessa possibilidade de mudança. É isso para mim que faz mudar o mundo, é a pessoa mudar internamente, mudar a si mesma. E desejo fortemente que você tenha esse desejo, que você, se não tem ainda, comece a desenvolver, a se perguntar, né, que são essas vozes na minha cabeça. Você já fez essa pergunta para você mesmo? Escreve aí nos comentários e conta para mim se você já se perguntou que diabos é isso que tanto fala aqui dentro, né? Como que eu faço para me livrar dessa loucura? Se você passa por qualquer tormento mental, emocional, e você acha que o que eu estou falando aqui pode te ajudar de alguma maneira, se inscreve aí no canal e ativa o sininho para poder de vez em quando receber informações sobre os vídeos. Eu estava fazendo os vídeos mais constante, parei porque, enfim, são muitas circunstâncias, mas eu gosto de fazer isso aqui, eu vou continuar e pouco a pouco vai virar um hábito, vai virar uma constância e quem sabe, você que está aqui no começo, lá na frente pode dizer, olha Iris, eu lembro de quando você começou. Meu nome é Iris de Oliveira, né? Sou mais conhecida às vezes lá no Instagram como Iris Fotógrafa. Eu aqui comecei o canal falando sobre fotografia, sobre a fotografia e a ideia da fotografia na vida interna das pessoas. Eu sei que é um pouco confuso, tenho certeza que é, mas eu vou lapidando aqui, porque o meu interesse mesmo, já falei uma vez, é essa fotografia interna, né? Quais as histórias que a gente tem para contar para a gente mesmo, né? O que essas vozes estão contando de histórias na sua cabeça? A vida não vale nada se você não tem uma história para contar e se você não conhece as histórias que estão aí dentro da sua mente. Um abraço, até a próxima.